Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos à primeira feira de Ciências e Tecnologia, promovido pela Diretoria de Ensino de Adamantina. Convido neste momento a professora Irmes para fazer uso da palavra e dar boas-vindas a todos vocês. Bom dia, pessoal. É um grande prazer ver a nossa casa cheia, né? Ambiente de escola, de sala de aula, nosso polo de capacitação, como já diz o próprio nome. E, nesse momento, é um encontro de almas que amam a educação, vamos dizer assim. Então, quero primeiramente agradecer a parceria do Judiciário aqui da Adamantina, na presença da doutora Ruth. Obrigada por aceitar esses desafios junto, né? Essa parceria maravilhosa, a doutora Ruth, juíza de direito aqui da comarca de Adamantina. Doutor Carlos, muito obrigada pela presença. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela... Laís. Thaísa. Laísa. Doutora Laísa, muito obrigada pela presença. Valquíria, da diretoria de Tupã. Adriana, de Paulista. Quero também agradecer a toda a nossa equipe da diretoria, supervisores de ensino, núcleo pedagógico, centros e núcleos da diretoria de ensino, na presença da Roseli. Roseli, volta aqui, querida, representando todos nós aqui da diretoria. Roseli é diretora do núcleo pedagógico e é dentro do cunho pedagógico da educação é que nós estamos nesse encontro tecnológico, abrindo a nossa primeira feira de ciência e tecnologia. Obrigada mais uma vez, Roseli. Obrigada. Também quero agradecer ao seu Oswaldo, representando as secretarias municipais de educação e as parcerias que nós temos com 22 municípios. Oswaldo é secretário aqui em Adamantina, mas também é nosso professor da escola estadual, diretor da escola estadual Fleurídes por 30 anos. Então, o Oswaldo é nosso professor aqui adamantinense, vamos falar assim, de raiz. Junto conosco, mas é de alma, já para nós. Igual eu também sou da Adamantinense, mas sou de alma. Então, a gente, nessa empreitada da educação, temos a honra, nessas parcerias, junto também nós temos a parceria com o Centro Universitário da Adamantina, Unifai, representados também aqui, nós temos Protecs, o CIEB, as 33 escolas estaduais, que a regional é representada num polo da Adamantina, mas a gente trabalha em conjunto aí e na responsabilidade dos nossos alunos com as 33 escolas estaduais, diretores, gestores. Aqui estão os nossos professores de tecnologias e professores que aceitaram a empreitada da primeira feira de ciências e tecnologia. É com grande prazer que a gente... Esqueci de Flórida Paulista, não posso esquecer, preciso retomar. Vamos fazer aí uma... Obrigada às meninas de Flórida Paulista. Muito obrigada por estar aqui conosco, né? É um prazer recebê-los na nossa casa. E vocês estão percebendo que é uma situação multifacetada. Então, a gente tem municípios diferentes, multidisciplinares, além da tecnologia que está envolvendo toda a nossa gama, junto com o pedagógico. Mas temos, nesse momento, uma convidada especial para fazer a abertura da nossa primeira feira de ciências. Olha, eu sou míope, mas enxergo bem de perto, mas tenho que ampliar aqui, porque... Bom, vamos lá. A Diretoria de Ensino, com apoio do Poder Judiciário,
da nossa comarca aqui da Mantina, Centro Universitário, a Unify, promove a nossa primeira Feira de Ciência e Tecnologia, em parceria com os professores e alunos das escolas estaduais da Regional de Adamantina. Hoje, nessa abertura oficial, temos a honra em recebê-los na nossa casa e ter ainda como uma convidada especial, todos são especiais para nós, todos. Mas temos uma convidada especial, Ana Paula Arbache, que fará junto conosco aqui uma palestra, trazendo aí todo o seu conhecimento, PhD em educação, com a temática mudanças e desafios na educação frente às novas tecnologias. Obrigada por estar conosco, obrigada, doutora Ruth, por proporcionar esse encontro. A gente se sente extremamente orgulhosa, acho que sem palavras para agradecer esse momento, encantado, tá? Obrigada. Em seguida, nós teremos o lançamento do livro Diversidade e Inclusão, Casos Práticos, com a presença da organizadora Ana Paula Arbache e os coautores, doutora Ruth Duarte Menegatti, Adriana Alckmin Pereira Domingues, que é da Unidade Prisional em Tupi Paulista, Adriana, Valquíria Cristina Martins, ela é do Instituto Indígena de Tupã, representando também a Secretaria Estadual, a Valquíria, e o Instituto aí de Cultura e Situações Indígenas em Tupã, e a Denise Alves Freire, que é psicóloga, nossa parceira, e está sempre aqui próxima a nós, nas nossas empreitadas. O livro apresenta artigos e projetos exitosos desenvolvidos em diversos segmentos. Vamos só dizer um pouquinho quem é a Ana Paula que estará conosco. Ana Paula, você desculpa se as minhas palavras não vão traduzir tudo aquilo que eu pesquisei, que eu vi, mas eu tentei enxugar um pouquinho. Ana Paula é do Instituto Arbache, o instituto voltado à gestão de pessoas, recursos humanos, liderança, carreira, empreendedorismo e inovação. E também tem um olhar voltado para a carreira da mulher. A mulher no mundo do século XXI, a presença feminina nesses espaços. E, é claro, tudo isso voltado com o know-how da tecnologia. Então, são tecnólogos, cientistas, pesquisadores, gente que estuda a gente e recursos que podem melhorar as pessoas e os recursos humanos para melhor atuar no século XXI, frente a tantas lideranças e de frente aí de tanta expertise de conhecimento, transformação e inovação. E a Ana Paula esteve aí como convidada na Organização das Nações Unidas para participar de um disputado evento aí frente agora esse ano, representando as mulheres brasileiras, a inovação e a tecnologia. Então, é uma grande honra que nós estamos aqui hoje recebendo as pessoas tão ilustres e a nossa convidada especial, e aí empoderamento de todas as mulheres, não só as mulheres, mas também a sociedade hoje, frente ao século XXI, para que esse empoderamento seja coletivo, de protagonismo à frente daquilo que se propõe a fazer. O objetivo da nossa feira, então vamos lá, para os nossos professores, as nossas 33 escolas, para o ATEX e nosso núcleo pedagógico. O que nós pensamos? Nós temos em nível de estado uma feira estadual de ciências e pesquisa, a FECESP. A FECESP, essa feira, ela acontece anualmente. E aí os eventos finais, a culminância é em São Paulo. E sempre a gente convida as escolas a participarem, e a gente vai tentando mobilizar a participação para essa feira. Mas vou ser extremamente sincero, não somos muito assertivos nessa mobilização em anos anteriores. A gente precisa laçar aí uma ou outra escola para essa participação. E aí, frente a essa dificuldade em projetos científicos inovadores para essa participação, nós, junto com o núcleo, no ano passado, o núcleo pedagógico, vamos fazer a nossa primeira feira de ciências. E qual é o nosso objetivo e intenção principal? É mobilizar cientistas, professores, a iniciação científica rumo à pesquisa para participação na Feira de Ciências, que é onde nossos alunos podem participar na categoria Júnior ou na categoria Master. E aí a gente, então, propôs, quero agradecer Zé Antônio, que aceitou essa proposta, junto aí com todo o núcleo pedagógico, mas o Zé, por ser PEC, professor especialista de tecnologia, aceitou essa empreitada, e nós estamos hoje aqui para fazer essa abertura. E para nós, que nos enche de orgulho com as nossas 33 escolas,
A nossa meta era ter pelo menos 1/3 da participação das nossas escolas. Eu sempre falei isso quando eu estava em encontro com vocês. Se a gente tiver 1/3 para primeiro, está ótimo. Nós tivemos 45 projetos inscritos. 45 projetos inscritos, dos 45 foram selecionados 18, então, para a nossa primeira feira, que acontecerá dias 18 e 19, nas salas do CIEB, no Campus 1 da Unify. Então, superou todas as nossas expectativas. E aí, a gente já organizando esse movimento, quando a doutora Ruth falou da Ana Paula, doutora Ruth que trouxe a Ana Paula, falei, doutora Ruth, nós temos que trazer na Feira de Tecnologia, vamos fazer abertura? Irmes, perfeito! Perfeito! Foi assim, Denise? Perfeito! E aqui estamos nós, dividindo com vocês esse momento tão especial. Então, quero passar, então, a palavra para a nossa convidada, especial demais, todos são especiais, mas a nossa convidada veio de longe, né? Já foi para a ONU, representará nós aí para fazer esse momento com mulheres empoderadas na palavra, dentro da tecnologia. E ela disse para mim ali nos corredores que é o primeiro lançamento do livro, que ela vai fazer na sala ao lado, depois desse momento. E depois desse encontro, o segundo lançamento é na Fundação Getúlio Vargas. Então, olha que importante que nós estamos, gente. Nós viemos antes da Fundação Getúlio Vargas. Gente, que poder, né? E isso é bom demais, viu? Obrigada, Ana Paula. Passo para você dar sequência, então, no nosso momento, tá bom? A Renata vai fazer uma breve apresentação da Ana Paula. Obrigada a todos pela aceitação das nossas empreitadas, pela aceitabilidade aí na nossa Feira de Ciências, e que possamos, no dia de hoje, então, aprender um pouco mais com os nossos convidados e com cada um de nós. Obrigada. Antes da Ana Paula fazer uso da palavra, vou fazer um breve histórico sobre Ana Paula Arbache. É pós-doutora em Educação pela PUC São Paulo, com ênfase em formação de lideranças para o desenvolvimento sustentável. Doutora em Educação pela PUC, com ênfase em Ética e Educação. Mestre em Educação pela UFRJ, com ênfase em Educação Multicultural. Certificada pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, Challenge of Learner in Teens, 2015. Leading Innovation Teams, 2018, fundadora do coletivo Hub Mulher Brasil, docente dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, facilitadora global Alumni, orientadora e avaliadora de trabalhos de pós-graduação, sócia diretora Startup RH Tech Arbache Innovations, responsável pelas ações de People Analytics, inovação, gestão de pessoas, liderança, sustentabilidade, ética, social e ambiental, e elaboração e aplicação em jogos de negócios. Pesquisadora e autora das obras A Educação de Jovens e Adultos numa Perspectiva Multicultural Crítica, 2001. Projetos Sustentáveis e Estudos Práticas Brasileiras, 2010. Projetos Sustentáveis, Estudos e Práticas Brasileiras 2, 2011. Sustentabilidade Empresarial no Brasil, Cenários e Projetos, 2012. Crise e o Impacto na Carreira, 2015. Recursos Humanos, Transformando pela Gestão, 2018. Desenvolvedora e instrutora do treinamento para a certificação do programa de mapeamento de competências JECT Songs, em parceria com a Pearson Brasil. Certificação em coaching, mentora de carreira estratégica para executivos. Curadoria do blog arbate.com/blog e da página Mundo Melhor Empoderamento Feminino da Arbache Innovations. Fundadora do coletivo de executivas Hub Mulher, palestrante em encontros nacionais e internacionais. Neste momento, convido Ana Paula Arbache para fazer uso da palavra. Muito obrigada.
Acho que todo mundo está me ouvindo aí atrás, pessoal? Tranquilo? Muito obrigada, gente, por me receber aqui hoje. É uma emoção para mim bastante grande voltar à escola pública, e eu vou contar para vocês o porquê. E agradeço a doutora Ruth, que está aqui, a Denise Freire, Val, minhas colegas de Hub Mulher, e que estão sempre na busca de disseminar o conhecimento onde quer que eles estejam. Então, o nosso papel aqui hoje não é só meu, são de 4 mulheres muito porretas que fazem a coisa acontecer. Então, a gente fez um esforço de coalizão, aonde eu trouxe aqui, representando a minha empresa, hoje eu estou CEO de uma startup investida na área de tecnologia, e a gente tem um trabalho pro bono, na nossa área de responsabilidade social, com horas-trabalhos dos executivos para disseminar educação. Temos aqui o governo, a Secretaria de Educação de São Paulo, Poder Judiciário, o roteiro humanizado, doutora Ruth, com todo esse advocacy que ela faz em torno da questão dos direitos humanos, da educação para os direitos humanos, e o Hub Mulher, que é esse coletivo que eu convido todos vocês a conhecerem, está no Instagram, no LinkedIn, e apoiar. Nós temos causas muito genuínas, como é o enfrentamento à violência doméstica, educação antirracista nas organizações, a carreira da mulher madura. Então, a gente tem um trabalho bastante forte e voluntário há 5 anos, e é por conta disso, da Arbache, onde eu sou líder da área de ESG, de sustentabilidade, que a gente tem uma gameoteca toda digitalizada, gratuita. Acho que alguns de vocês já jogaram nossos games, que é o de enfrentamento à violência doméstica e educação antirracista, que está aí gratuito para que a gente possa disseminar educação para os direitos humanos. Então, vamos lá. Muito obrigada por me receberem aqui. Fico super feliz de estar aqui encontrando todos vocês. E uma curiosidade, viu, gente? O primeiro livro do Hub Mulher foi lançado em Adamantina, na Unify, 1 semana antes de tudo fechar pela pandemia. Então, tradição com pé direito. Maravilhoso, não podia ser diferente. Isso aqui é só para vocês conhecerem, é o institucional da nossa empresa. Quando a gente faz palestra pro bono, a gente apresenta, convido vocês todos a conhecerem. É uma EdArTech, uma EduTech, nós temos aí muita tecnologia inovadora voltada para a inovação, é o que eu vou trazer um pouquinho para vocês. Nós somos pesquisadores do MIT, que é uma das melhores universidades no mundo e que trabalha bastante com tecnologia, inteligência artificial, e a gente trouxe isso para dentro das nossas ferramentas gamificadas. Então, a gente trabalha aí com tecnologia de ponta, que é People Analytics, gamificação, inteligência artificial, voltado para assessments que fazem recrutamento e seleção em grandes empresas e também faz trilhas de conhecimento voltado para competências, né? Vou falar um pouquinho do papel das competências, das soft skills no mundo de hoje também para vocês. E aí, toda a nossa parte de sustentabilidade, a qual eu lidero. Nós somos do Pacto Global, por isso que eu estive na ONU agora em março, para falar sobre tecnologia, educação e equidade de gênero. Todos os nossos relatórios de sustentabilidade publicados. Ganhamos o prêmio de diversidade pela Prefeitura de São Paulo com a Gameoteca. Então, temos aí um trabalho bastante sólido. Como já foi apresentado, eu tenho esse último. Comecei a trabalhar há 17 anos e, como professora primária de creche e alfabetizando adultos, assim como vocês, meu habitat natural foi sendo aluna trabalhadora, e por conta disso, a minha dissertação de mestrado foi sobre como a gente trabalha no a orientação ainda é dos males que a gente fala de inovação. Então, a gente tem uma quantidade de nós precisamos enfrentar isso daí. Tá, Maximiliano? Bem, as últimas... tá. Só para falar para vocês que saiu agora em 2020 a Responsabilidade Social e Diversidade pela FGV, que é mais um livro que a gente publicou muito interessante para quem se interessa.
E agora o Diversidade e Inclusão, que é o nosso livro de 2023, tá? Só para falar para vocês, gente, como eu disse, nada acontece de uma hora para outra e vem de um esforço muito grande, né? Eu contava o meu salário, vocês estão vendo ali, é emocionante, porque eu consegui alfabetizar neta e avó na mesma sala de aula. E a gente sabe que quando um adulto se alfabetiza, o mundo se transforma. Imagine eu, essa menina aqui de 17 para 18 anos, tinha feito curso normal, estudava de manhã, trabalhava nessa creche aqui alfabetizando crianças e à noite alfabetizando adultos. A minha jornada era tripla, não foi fácil. E o salário era desse tamanho. Então, eu levava merenda, eu comia merenda na escola, eu voltava de Kombi para fazer meu salário durar um mês inteiro. E estudava na Universidade Federal, porque eu queria muito. A única condição de eu estudar era eu passar no vestibular de uma escola pública. Eu sou gêmea, meu irmão também estava fazendo universidade junto comigo, e a gente dividia as apostilas para poder estudar. Então, a jornada não é fácil, mas ela se transforma quando a gente quer alguma coisa. Dali para frente, eu fui trabalhar muito jovem, aos 25 anos, na Universidade Federal de São João del Rei, onde eu me tornei vice-presidente do Departamento de Educação, dando aula para as pedagogias e licenciaturas. Também coordenei, vice-coordenadora do curso de pedagogia. Com 28 anos, eu fui fazer mestrado no Rio de Janeiro. 30 anos, eu me despedi do serviço público e fui empreender. Eu e meu marido lançamos a primeira editora virtual do Brasil. Obviamente, ela quebrou, então a gente experimentou a falência muito cedo, de não ter dinheiro nem para comprar leite para as crianças, porque o empreendedorismo no Brasil não é fácil. Era anos 2000, muitos de vocês não eram nascidos. A bolha da internet veio, e assim, das 18, não sei quantas startups da nossa aceleradora, só sobrou 2 em pé. Então, é muito difícil. Falar de inovação no Brasil é difícil. E eu nasci nesse período onde tudo estava começando. Há 23 anos para cá, eu posso falar para vocês, nós amadurecemos muito, mas o caminho é longo, tá? Fazer inovação é para desbravadores. E aqui, chegando até o MIT, eu passei a dar aula para executivos na FGV, e cheguei até uma das maiores universidades do mundo, tirando uma certificação em inovação. No dia que eu peguei meu primeiro diploma do MIT, gente, eu chorei copiosamente perto dos meus filhos, porque imagina uma pessoa saindo da educação da zona rural como professora e vai quebrando essas barreiras uma a uma. É muito difícil. Junto comigo tinha 20 ou 30 executivos de nacionalidades diferentes, eu era a única professora. Então, é muito importante que a gente abra caminho e seja modelo. E aí, de lá para cá, eu passo a trabalhar nessa universidade também, como facilitadora de lideranças na América Latina, chego a CEO de uma startup investida, que também não aconteceu de uma hora para outra, onde o universo de empreendedorismo e inovação é muito masculino, muito jovem, então a gente tem as barreiras de gênero e da idade, o etarismo, né? Que todo mundo pensa que ser empreendedor é ser jovem, cool, mas o empreendedorismo 50 mais é raiz e bota para acontecer. E aí a gente tem a chegada aí na ONU, que também é um marco para mim bastante importante. Não é fácil você estar numa mesa de CEOs discutindo educação, tecnologia para a América Latina, né, para vencer todas as mazelas que a gente tem, e é muito importante que a gente tenha representatividade nesse segmento. Ainda temos uma jornada muito grande pela frente, mas a gente está a caminho, e isso é importante a gente ressaltar. Bem, por que eu trago isso? Porque eu só cheguei onde eu cheguei porque eu aprendi, porque eu fui estudar. Isso, para mim, é importante, porque num país onde a educação é tão pouco valorizada, eu preciso mostrar que a educação faz acontecer. E segundo, o meu papel como professora é de estimular meus alunos a se transformarem. Por mais que a gente tenha barreiras impeditivas, condicionantes que vão fazer com que a gente pergunte o que eu estou fazendo aqui,
dar aula sem luz, condições de trabalho nem tão boas assim, uma profissão que a sociedade ainda não reconhece como o DNA da transformação da sociedade. Você se nutre do seu propósito interior e vai transformar a vida daquele sujeito que vem para a sua sala de aula trazendo toda essa bagagem de mundo que ele vive. Não é fácil. Os meus alunos cafeicultores que chegavam 6 horas da tarde com vontade de dormir, eu virava do avesso para eles aprenderem a se alfabetizar. Às vezes eu ia, era em igrejinha, zona rural, eu ia a pé na estrada de chão buscá-los para fazer a provinha do EJA. Isso daí é missão, né, gente? Não é nem... Né, é uma profissão que precisa ser muito valorizada. Bem, parece que a gente está falando de mundos antagônicos, mas não é. O mundo está se transformando. Recentemente, como falaram, eu passei um tempo fora e pude ver todas essas transformações acontecendo de modo muito rápido. Por eu ser facilitadora dessa universidade americana, a gente tem uma conexão bastante grande. Eu passei por lá agora em março. E, gente, é impressionante como que as tecnologias já mudaram a vida daqueles sujeitos. A gente ainda vai passar por isso, mas é importante que os professores tenham isso no radar, porque nós vamos ser aqueles que vão ensinar o que está acontecendo nesse mundo. E essas transformações, elas geram mudanças para todo mundo, em qualquer instância da nossa vida, desde a gente fazer a nossa vida privada, a gestão da nossa vida privada, até a vida do trabalho. Nós passamos por esse impacto mais acelerado na pandemia, onde a gente teve que aprender muito rápido a lecionar no ambiente online, a tentar fazer os nossos alunos aprenderem. E aí, muitos de vocês foram para os Facebooks, para o Instagram da vida, mostrar o trampo que foi aprender o Teams, o trampo que foi aprender o Zoom, e não foi fácil. Posso dizer para vocês que nessa escola de negócios onde eu trabalho, foram 800 professores que em 15 dias tiveram que embarcar o Zoom. E nós trabalhamos com muita mentoria, com anjo, ajudávamos muito uns aos outros, porque a gente dependia daquilo. Muito professor tinha o salário naquela base. Então, a gente se ajudou muito naquele momento. Não foi fácil, tá? O que aconteceu? É importante a gente saber o que aconteceu para que vocês possam pesquisar depois dessa palestra. Primeiro, um evento que se chama Revolução 4.0. No início do século XXI, é como se fosse um sacolão de tecnologias novas. Computação 3D, inteligência artificial, IoTs, que é os vestíveis, né? Você tem objetos que captam informação e geram informação para você. Então, todos esses mecanismos de transformação, eles estiveram disponíveis. E como se fosse um sacolão de domingo, as empresas foram lá, olha, eu quero IoT, eu quero computação na nuvem, eu quero tecnologia 3D, e embarcaram nas suas operações, dentro das fábricas, dentro das organizações, e isso tudo veio transformando o modelo que a gente vive dentro da sociedade. Quando foi em 2016, guardem bem, surgiu o que a gente chama de Sociedade 5.0. Mas o que é isso, Paula? Ele surgiu no Japão e é justamente o que a gente chama de mundo digital, né? O físico e o digital se unem. Como? Todos os dados que chegaram dos IoTs, todos os dados que chegaram da inteligência artificial, eles se fundem, eles dão match, dão beijinho. E com isso eles criam operações totalmente digitais. Então, toda essa revolução dos dados, sabe o ChatGPT, que vocês estão vendo falar muito? É justamente isso, é a captação de dados que vão para uma máquina de aprendizado chamada Machine Learning. Ela vai aprendendo a partir do momento que ela se alimenta de mais e mais dados e devolve para esse chamado ChatGPT. Então, quando você tem um volume de dados muito grande, eles geram aí operações cada vez mais digitais. Por isso que vocês vão ver muita automação daqui para frente. Muitos mercados de trabalho estão substituindo a hora de trabalho humana por operações digitais. Então,
por exemplo, hoje eu trabalho com bastante executivos, tem áreas inteiras sendo remanejadas para outra área do mercado de trabalho. Então, nós vamos ver isso muito na educação também, onde as trilhas que são embarcadas, né, para o aluno ler a qualquer hora, a qualquer lugar, independente da nossa presença, podem facilitar o processo de aprendizagem dessa pessoa. Bem, tudo isso está um dedinho que a gente tem do nosso celular. Quantas pessoas têm celular aqui? Levanta a mão para mim. Todas. É uma ferramenta vindo pela inovação que converge outras inovações. Então, por meio dele, você tem a capacidade de lidar com esse mundo novo. E aí, como eu falei para vocês, essa é a feira de domingo, né? É o grande feirão de domingo. Vocês vêm falar sobre o metaverso, ChatGPT, IoTs, machine learning. Poxa, Paula, que glossário doido é esse? É importante a gente saber. Podem pegar esses nomes e fazer um glossário, porque eles vão impactar a vida da gente. Hoje você já tem universidades dentro do metaverso. Você tem ChatGPT orientando TCCs de alunos. Você já tem machine learning, que são máquinas de aprendizado, ajudando na tomada de decisão da advocacia. Muitos escritórios de trabalho têm suas inteligências artificiais para poder ajudar na leitura dos processos. Quando você vai no dentista, muitas vezes ele pega a sua radiografia e bota dentro de uma inteligência artificial que vai fazer um banco de dados e vai gerar laudos a partir do registro daquela imagem. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha uma pegada digital e que gere dados e cada vez mais volume de dados, a gente chama de data lake. Você vai podendo fazer uma leitura do mundo diferente. Quem já se deparou aí com Facebook, Instagram, mostrando para vocês um sapato, um short, uma roupinha, um restaurante que vocês gostariam de ir? Por quê? Cada vez que você dá um cliquezinho lá, a máquina de aprendizado dele está lendo e vai te recomendar produtos e serviços similares. Esse é o movimento da tecnologia, ágil, inteligente, que vai fazer com que você possa respondê-lo e, ao mesmo tempo, alimentá-lo. Então, prestem atenção. Esse glossário aqui faz parte do nosso mundo e nossos alunos precisam saber disso. As inovações geram uma nova cultura. E vocês veem, gente, nossos alunos, eles vão para a sala de aula. Às vezes, eu estou dando aula lá nessa escola de negócios, meu aluno não leva uma caneta. É só iPad ou telefone. E eu não tenho como falar para ele, guarde isso. Não, isso é ferramenta de estudo. E quando eu não sei alguma coisa, eu falo, dá um Google lá, vamos pesquisar junto. Ele se tornou um aliado. E tudo é feito por aqui. Então, isso muda a cultura. E a gente precisa mudar com ele. Tá? E também temos que aprender continuamente. Os movimentos de adaptação, gente, eles têm que fazer parte da nossa vida cotidiana. Tem gente que não gosta nem de mudar isso aqui de lado. Porque tem um mindset, tem um pensamento tão fixo que isso tem que ficar aqui. Se mudar para cá, se torna caótico. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês. O mundo é caótico. Não tem mais como a gente fazer tanta previsibilidade assim. Paula, eu estou no interior, eu não estou na metrópole, não estou nos Estados Unidos, não estou em Dubai. Sem problema, qualquer lugar nós vamos viver o caótico. Sabe por quê? Porque não existe regras para a inovação. Há uma semana, 2 semanas atrás, um grupo de executivos do Vale do Silício queria botar um segura no ChatGPT. Porque não existe lei, não existe regulamentação, ele estava avançando questões éticas e sociais. Como fazer isso? Às vezes as transformações vêm antes. Eu mesma recebi mensagem, professora, fique atenta ao ChatGPT nos trabalhos da faculdade. Então, a gente precisa entender esse universo caótico, onde as transformações chegam antes das legislações. E aí, pegando um gancho, sou professora de ética há quase 15 anos, a ética ela tem 3 tomadas de decisão: posso, devo e quero. O posso é a lei, é a sociedade que manda o que é certo e o que é errado. O devo é o discernimento, onde a sociedade tem seus códigos morais, mas não existe lei. E o quero é o meu livre-arbítrio. Então, onde não tem lei,
nós precisamos ter discernimento. O que a sociedade diz que é certo, o que é errado, para que a gente siga essa conduta. Por exemplo, as novas gerações hoje passam nudes como se fosse, deixa eu fechar aqui, como se fosse figurinha da Copa. Já perceberam? É impressionante. Eu tenho filhos, jovens adultos, que eu fico sabendo das histórias, e é um universo fluido a ser construído. E nós estamos no meio desse jogo. Não tem como a gente não embarcar nessa discussão. E o discernimento vai ser super importante. Bem, vamos nos adaptar, mas será que a gente está pronto para essas transformações? Sinto dizer que não. Não estamos prontos. E em 2020, quando eu já estava fazendo trabalho com lideranças na América Latina, a Espanha já estava preparando a sua força de trabalho em 3 vezes mais treinamentos em inteligência artificial. 3 vezes mais, e a gente nem estava discutindo. E aí, gente, o Fórum Mundial de Davos falou assim, nós temos que capacitar 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Capacitar e requalificar, porque elas não estão prontas para o mercado de trabalho no século XXI. E isso daqui, para a gente, é um perigo, porque é uma zona de exclusão de seres humanos do mercado de trabalho. Quem não tem trabalho, não tem dignidade de vida. Então, a gente precisa desenvolver essas skills. Skills são competências para viver num mercado de trabalho altamente transformador. E quem falou isso? Foram os RHs, que estão dentro da empresa, capturando essa força de trabalho que a gente capacita nas escolas, para devolver para as empresas em termos de resultado. Se você fala que 1 bilhão de pessoas não tem qualificação para ir para o mercado de trabalho, essas empresas vão competir? Não. Então, a gente tem um nó de caroço, como diz lá em Minas, para poder resolver. E essa é a agenda macroeconômica do Covid. Eu preciso gerar crescimento de PIB, preciso gerar empregos formais, preciso desenvolver novas habilidades e equidade, porque na pandemia a maior parte das mulheres e as pessoas pretas e pardas foram excluídas do mercado de trabalho. E a partir do momento que a gente exclui essas pessoas, principalmente no Brasil, nós estamos deixando mais de 50% da população sem poder de consumo. Porque o mercado quer consumidores, mas se elas não têm emprego, como elas vão ter salário para comprar? E as mulheres ainda mais, que mulheres muitas vezes compram para a casa inteira. Então, quando ela não tem a capacidade de ter um salário, ela também não tem a capacidade de ter consumo. Então, uma agenda muito perigosa, mas ela vai renascer no mercado de trabalho com inovação. Então, vamos supor que eu pego o maior plantador de milho de pipoca aqui do Brasil, ele compra 5 colheitadeiras, e essas colheitadeiras vão fazer o trabalho de 3.000 boias frias. Exemplo, viu, gente? Essas 5 colheitadeiras são automatizadas, vai fazer o trabalho por todo mundo. Para onde vai essas pessoas que muitas vezes não têm instrução e qualificação? Então, é esse tipo de situação que a gente vai viver nos próximos anos. E a nossa agenda precisa acelerar. E no centro dessa agenda está isso daqui que se chama upskilling, ou reset work. Upskilling quer dizer levantar, agregar capacitação para a força de trabalho. Isso veio lá dos Estados Unidos, do Fórum Mundial de Davos, da OCDE, que já estava fazendo previsões. Isso se chama análise preditiva, nada cai de paraquedas. Nossa, isso apareceu aqui agora? Mentira. Você já tem previsões macroeconômicas que são feitas antes de você perceber a mudança. E aí, dou uma sugestão para vocês. Passeiem pelos sites da OCDE, passeiem pelos sites do Fórum de Davos, que vocês vão ter ali muitos documentos globais para poder prever o que está acontecendo no mundo. E eu trouxe também os relatórios do Brasil, que são os movimentos para a educação, aonde estão vendo como nós vamos qualificar e requalificar essas pessoas. Eu escrevi um texto, eu sou voluntária da Rede de Governança Brasil, junto com o professor aqui de Tupã, o professor Fábio Boteon, que também é meu colega voluntário.
chamado Reset Work, a governança da educação para o período pós-pandêmico. Está dentro do site da RGB, vocês podem pegar e mostra direitinho os desafios que a gente vai ter. Gente, desafios que nos cabem. Os documentos que eu vi, tem escolas públicas que não têm acesso à internet, instrumentos de trabalho para professores, ainda falta estrutura básica e os alunos ainda não conseguem emergir dentro da era digital por conta disso. Então, nós temos muitos desafios e a gente precisa ver como resolvê-los para poder atender essas demandas do século XXI. Como eu falei para vocês, isso já estava anunciado e prestem atenção até 2025. Já está... Sim, você vai lá na Unesco, posso depois passar para vocês também, o Pactual saiu com relatório de fevereiro agora, com os dados todos direitinhos de avaliação do ensino, então tem tudo aí para vocês poderem ler e ver como que está a situação no Brasil, tá? Esse daqui é um documento de 2020 que eu trabalhei muito com ele fora do Brasil, e já está precificando a quantidade de horas trabalho máquina. Então, muitas das horas de trabalho que seriam entregues por pessoas vai ser substituído por máquina. O que quer dizer isso, gente? Nós vamos ter metade dessa força de trabalho fora do mercado? Podemos sim. E a gente já está vendo grandes empresas de tecnologia fazendo 150 mil, não sei quantas mil demissões. Essa gordura, né, de pessoas vão para onde? Tem que se criar um novo movimento econômico, tem que se requalificar essas pessoas para que elas possam estar dentro do mercado de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, olha, nos serviços financeiros banco, onde esse movimento foi muito intenso, 35% do segmento vai ter automação. Se vocês pegarem cadeia de suprimento e automotiva, 53%, metade vai entrar com robô. Robôs também no óleo e gás, 52%. E eu trabalho com grandes mineradoras, petroleiras, que já estão acelerando esse processo. E a gente tem robôs não humanoides com 42% no setor automotivo e indústria aeroespacial. O que quer dizer isso, gente? Onde nossos alunos vão trabalhar? Nós precisamos aumentar a perspectiva desses meninos e meninas para que eles entendam que o mundo vai ser diferente. Como que a gente faz isso? A gente precisa mostrar para eles que tem outras economias que estão nascendo. A chamada economia verde, ou green economy, a economia criativa, a economia do cuidado, de cuidar das pessoas, do bem-estar. E tudo isso precisa acontecer muito rápido. Se vocês depois podem ter acesso a esse gráfico, é da PwC com o Fórum Mundial. Nós temos aqui, gente, na parte de cima, eu estou sem o... Na parte de cima, no hemisfério sul, norte, aqui. Aqui em cima, brigadão, você tem todo o hemisfério norte, que se for fazer investimento em educação, eles vão crescer, o PIB cresce de 3,2, 2,2, 1,2. São países onde já estão embarcados com educação e inovação. Quando a gente vem para o hemisfério aqui de baixo, sul, a América Latina, se embarcar em educação, cresce 7,7%. A África, 7 a 7,8%. A gente olhando o copo mais cheio, a gente tem oportunidades aqui. Mas olhando o copo vazio, nós estamos muito longe do desenvolvimento mundial. E é aquilo que eu falei. Em 2020, eu já estava trabalhando aqui com a Europa com 3 vezes mais treinamentos em inteligência artificial. O que quer dizer isso? Vou traduzir isso muito rapidamente. Quem produz conhecimento tem os melhores salários, as melhores chances no mercado de trabalho. Quem consome conhecimento vai disputar vaga no mercado de trabalho com o robô. E vou falar mais uma coisa, por que isso acontece. Vocês sabem de quando é a concepção das grades curriculares que a gente ensina aqui no Brasil? Quem dá um chutão aí bem grande?
João, chicotinho queimar, tá frio. Década de 30 tá frio. Quem dá aí no fundão? Quando que as nossas grades curriculares foram feitas no Brasil? O modelo. Alguém dá um chute aí atrás? Ninguém. Teacher de história tem aqui. Hello. Gente, 1.500 total, vintage total, feita pelos jesuítas para catequizar índios, se chama Trivium e Quadrivium. O que quer dizer isso? O modelo das nossas grades, olha o nome, grade curricular. Elas cercam o conhecimento como se fosse um colchão de mole ensacado. Português, história, geografia, cada um está numa grade. E é por isso que há um sofrimento mental muito grande quando a gente tem que juntar um conhecimento com outro para que eles sejam interdisciplinares. Ah, meu Deus, vou juntar a matemática com a geografia, a história com o português, me deixa quietinha, as sinapses ficam em sofrimento. E isso faz com que a gente só repita, só reproduza, porque naquela ocasião os índios não precisavam pensar, eles precisavam reproduzir. E nós estamos reproduzindo desde 1500. Quando eu fui fazer uma pesquisa na Suécia para analisar a grade dos engenheiros de uma indústria que o Brasil comprou os caças, eles têm grades, eles não têm grades, ele tem um modelo de ensino aspiralado, interdisciplinar, aonde você sabe o início e o fim através de um pensamento sistêmico. E isso acelera a capacidade de aprendizado da pessoa, porque ela consegue juntar o porquê da matemática, o porquê do português, o porquê da geografia, e faz um sistema complexo. É como se as sinapses deles tomassem whey protein todo dia e saísse para passear tranquilamente. E é por isso que quando a gente tem que aprender algo novo, as nossas sinapses falam, me deixa quietinha. Isso se chama mindset fixo, ou pensamento fixo. E na era da inovação, nós precisamos ter pensamentos ágeis, fluidos, mindset de crescimento, tá? E isso é o resultado do pensamento fixo que a gente tem. São os dados que acabaram de sair. A gente ainda tem um contingente enorme de pessoas, e aqui é o nível de analfabetismo por estado. Prestem atenção. Eu estou falando de tecnologia de última geração e estou falando de pessoas que ainda não se alfabetizaram na nossa língua. Olha que paradoxal. E aqui são as notas do IDEB que acabaram de sair. Então, nós temos aí no nosso colo, como professores, um grande desafio de trazer essas pessoas para dentro da escola, mantê-las na escola, motivadas para que elas possam chegar no mercado de trabalho preparadas. Porque isso é importante. Porque isso vai fazer a minha cidade crescer através do PIB, manter as indústrias dentro da minha cidade, fazer com que a prefeitura arrecade impostos para dar saúde e educação gratuita para a população, dar dignidade para a pessoa que tem um emprego, seja formal ou seja na freelance economy, né, na economia pejotizada. Então, gente, a evolução da sociedade está aqui, nessa sala aqui. Não está distante daqui, não, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia mais ainda dessa realidade, isso daqui saiu ano passado, é a quantidade de empregos em empresas de tecnologia por estado. Olha a concentração no estado de São Paulo, é aqui que nós vamos ter inovação. O restante do país não está segurando. Então, nós vamos ter um encharcamento de vagas de trabalho aqui, de arrecadação de tributos aqui, e vai gerar uma desigualdade no restante, que não se preparou para poder gerar tecnologia para o Brasil todo. E é um custo de oportunidade, gente, é um custo enorme de oportunidade. O que nós vamos ter aqui é a capacitação cada vez maior de pessoas voltadas para a tecnologia. Essa feira de ciência que inaugura hoje, que é pioneira, ela precisa acontecer em maior frequência, gerar grupos de discussão, trazer empresas de tecnologia para cá, e vai ser muito legal se a gente conseguir trazer startups, trazer parceiros, fazer coalizão para vocês poderem degustar a tecnologia, aprender a tecnologia, porque tem uma coisa, gente, as skills, as competências, a gente só aprende fazendo. Competência é comportamento em ação.
Então, você, por exemplo, pode... vou passar no aeroporto por meio de reconhecimento facial. Você passa e nem mostra o seu cartão de embarque mais. É uma experiência. Se você vai numa empresa, no supermercado, onde você faz seu autoatendimento, é uma experiência. A gente precisa desbravar esse mundo novo, ter o olhar curioso e genuíno para isso. E aqui eu trago um aluno meu, que é CEO de uma empresa de tecnologia, que se uniu junto com a Natura para poder educar alunos de escolas de tecnologia na Amazônia. Então, as empresas estão se unindo a outras organizações para acelerar essa agenda. É preciso um esforço de coalizão. É por isso que nós estamos aqui hoje. Instituição pública, privada, poder judiciário, para fazer a coisa acontecer. Porque se não for assim, não acontece na velocidade que a gente precisa. Nós não podemos ser parte desse problema, nós temos que ser parte da solução. E a inovação, gente, ela só vai chegar pela educação. Como vocês já viram, nós passamos por vários processos na educação. Primeiro a tecnologia do livro, depois o telecurso 2º grau, lembra que acontecia? Depois a gente tem os ambientes virtuais e hoje a gente está na era da aprendizagem ubíqua. Já ouviram falar? Aprendizagem ubíqua é quando a gente aprende pela tecnologia sem perceber. A tecnologia é um meio aonde você passa a educação e as pessoas nem percebem, como a gente fez no período da pandemia, usando a tecnologia para educar as pessoas. Então, não tem como sair dessa era da tecnologia. E aí a educação vai acontecer em vários formatos. Quais são esses formatos, Paula? Informal ou formal. Nosso aluno aprende no YouTube, geração Z aprende no YouTube, gente. Faz bolo, faz rosquinha, faz roupa de crochê, ele é maker total. Vai para o YouTube, vai para o tutorial do TikTok e manda brasa. Vai para o Duolingo e faz línguas, sem um professor ensinando para ele, né? Em qualquer etapa da vida, eu aprendo, a Ruth aprende, Denise aprende, todos nós vamos ter que aprender. Principalmente a minha geração, eu tenho 52 anos, eu não nasci na era tecnológica e digital. Vai falar para eu administrar o TikTok, gente, que rusga que é aquilo. Como que eu fico horas lá com a minha filha, mas como é que faz isso daqui? E olha que eu sou perseverante, hein? Eu sou daquelas que enquanto eu não aprendo, eu não paro. Mas a gente ainda tem uma força de trabalho que realmente ainda não consegue lidar com a tecnologia. Uma boa dica, mentoria reversa. Faça uma mentoria reversa na sua sala de aula, bota seus alunos para te ensinar. 1 hora, 2 horas, o que vocês aprenderam essa semana? O que vocês fizeram no TikTok? Traz eles, embarca eles para dentro do seu discurso pedagógico e faz com que eles aprendam, tá? Foco com interesse ou sob demanda. Então, eu vou fazer um bolo de chocolate, é interesse. Sob demanda é uma trilha de soft skills, um aprendizado que eu tenho que fazer para a prova. Presencial, online ou híbrido. Hoje eu dou aula nessa escola de negócios presencial e híbrida. Para eu fazer aula híbrida, eu tenho que monitorar 3 câmeras na minha sala de aula, 2 microfones e não sei quantos alunos no Zoom. É tipo assoviar e chupacana ao mesmo tempo. Você tem que manter a sala aquecida, com 20 alunos aqui, 50 alunos ali, dá show aqui. Imagina que você tem ainda que fazer um processo pedagógico com lisura, para que todo mundo tenha que aprender. Eu fui uma das primeiras a participar desse projeto de aula híbrida, no finzinho da pandemia, dando aula de máscara o dia inteiro, em pé. E monitorando tudo isso. Eu falei, eu quero, porque eu quero aprender. Porque se eu não aprender, outra pessoa vai aprender. E eu preciso desse conhecimento. Então, eu me coloco o tempo todo na capacidade de experimentar coisas novas. O conhecimento pode ser customizado ao padrão, vocês podem fazer para cada um aluno. Por exemplo, eu dei aula em sala multisseriada, isso não é novidade não, gente. Que é isso? Para nós, professor, eu dava aula de 1º ano a 4º ano e ainda alfabetizava criança. Se vira nos 30, tá? Em rede ou em plataforma, que hoje a gente tem várias plataformas, Teams, Zoom e companhia. Local ou mundial. Hoje, gente, essa escola que eu dou aula,
ela dá aula em língua portuguesa. Somos quase 50 mentores no mundo inteiro que dão aula em chinês, inglês, espanhol, português. Vocês têm conhecimento hoje de primeira linha, a gente chama freemium, gratuito na internet. Vai buscar Harvard, vai buscar Unicamp, vai buscar USP, vai buscar Yale, vai buscar MIT. Nossa, mas que nomaiada é essa? São as melhores escolas de inovação do mundo. Ao invés de você passar horas e horas na rede social sem fim nenhum, vai aprender de graça. Vai buscar conhecimento que possa agregar na sua vida. Individual ou em comunidade, divertido, criativo, sozinho ou autodidata, mas aprenda. Isso é bastante importante. Aqui eu trouxe para vocês tudo que a gente tem disponível hoje, além de plataformas gratuitas, como eu falei, modelos de ensino. Hoje eu trabalho com muita tecnologia educacional. A gente já tem hoje VR, que é óculos de realidade virtual, que a gente passa por Brumadinho, depois do desastre da mineradora, aprendendo sobre meio ambiente. É fantástico as experiências que estão vindo por aí. E além de ter todas essas ferramentas amadurecidas no período pandêmico. Experimentem, usem, tem períodos que são gratuitos, então usem, vai lá e mete bronca, vão descobrir o que é isso. Mentimeter, Padlet, Miro, WhatsApp, faz um grupo de professores e vai aprender, gente. Isso ajuda vocês a incrementarem a vida de vocês, depois embarca seus alunos para fazer trabalho neles. E aí você já vai desenvolvendo neles a capacidade de aprender com tecnologia ubíqua, tá? E aí você tem, por exemplo, essa daqui eu peguei de uma universidade de medicina, aqui do interior de São Paulo, que já trabalha com muita tecnologia. A gamificação, hoje lá na empresa, a gente tem trilhas e jornadas para a educação, só com soft skills para inovação. Então, a gente já forma no Sebrae, em universidades corporativas, pessoas voltadas para soft skills na inovação. E os próprios VR que a gente pode aproveitar também nesses movimentos. Mas não é só como eu vou ensinar, é o que eu vou ensinar. Como eu falei para vocês, muitos dos conhecimentos que a gente tem em nossas grades curriculares estão obsoletas. E é um pecado. Por quê? Porque o mundo lá fora já avançou léguas e, às vezes, nós estamos ensinando coisas que, muitas vezes, esse aluno vai chegar no mercado de trabalho e não vai precisar. Mas como a gente dá uma pivotada, né? Como a gente dá um cavalo de pau, como dizem aí, na nossa educação. Ensinem soft skills. Isso é o que o Fórum de Davos está pedindo, para que a gente ensine nossos alunos a serem originais, criativos, terem pensamento críticos, aprender a liderar, aprender a resolver problemas, ter inteligência emocional, saber lidar com as suas emoções e com o outro, tenha resiliência se fracassar num projeto, tenha foco na solução de uma experiência, tenha empatia e pensamento crítico. Isso são soft skills do ser humano, do comportamento humano. Façam dinâmicas de grupo, levem eles para experimentar. Eu levava meus alunos em teatro, fazia aula do lado de fora, botava um problema para eles pensarem. Toda segunda-feira, um extrato do jornal eu trazia para eles pensarem. Então, gente, tem um filósofo que se chama Foucault, ele é maravilhoso. Ele fala que a gente tem microespaços de poder. O nosso microespaço de poder é a sala de aula. Mesmo com as limitações de grades curriculares, de legislações mandatórias, nós temos como desenvolver nossos alunos. Eu sei disso porque há 16 anos eu dei aula de TCC para os meus alunos nessa escola de negócio. Quando eu entrava na sala de aula, eles falavam, ai, professora, a gente vai ter que fazer essa disciplina. Não dá para a senhora voltar outro dia, não? Desse jeito. Porque TCC pede a ABNT, que são normas, e normas é chato demais. Só que eu consegui transformar o limão numa limonada. Eu fazia mentoria de carreira e embarcava o TCC dentro da mentoria. Então, no final, eles produtizavam algo para a vida real. Eu não deixava de dar BNT, mas eu dava um fim para aquele aluno. Então, ele saía de lá motivado a ir para o mercado de trabalho fazer o TCC dele acontecer.
tá? Então, isso aqui está no nosso espaço de convivência, de como a gente pode ativar nos nossos alunos comportamentos para que eles sejam proativos, criativos, inteligentes nesse mundo caótico. Nós estamos vivendo aí, gente, o chamado mundo bunny, que é incerto, ambíguo, traz para a gente ansiedade, emoções turbulentas. Só que não é só a gente que está passando, não. É o mundo inteiro. Se a gente ficar com as nossas emoções muito frágeis, a gente não vai responder para esse mundo caótico, que não vai mudar porque eu estou mais ansioso. Ele vai continuar. E a gente vai ter que desenvolver uma coisa que se chama comportamento antifrágil. Lembra que eu falei com vocês que eu fali de não ter dinheiro para comprar uma lata de leite para minha filha? Se eu fosse frágil o suficiente, eu nunca teria empreendido novamente. E a gente empreendeu, ganhamos a primeira rodada de investimento e agora em fevereiro ganhamos a segunda. Então, comportamento antifrágil é aquele que não quebra, é resiliente, é como o músculo de um atleta, ele estica no momento de tensão e volta para o normal. Então, ele está o tempo todo sendo elástico. Se eu entrar em sofrimento mental, eu não acompanho esse mundo que está aí. Isso é importantíssimo e nós temos que ensinar para os nossos alunos, senão eles não levantam depois da queda. Bem, isso daqui, gente, é um processo importante e a educação é que nos dá a chance de fazer com que os nossos alunos e seres humanos possam protagonizar nesse mundo de inovação. Ninguém vai sair ileso. E eu falo isso não é só pela dor, não. É pelas oportunidades que a inovação vai gerar. Se você não olhar a inovação como sua grande aliada, você perde o bonde dessa história. Então, a inovação e tudo que ela está distribuindo para nós, seja lá numa casinha do interior, ou seja, num grande prédio, numa metrópole, ela vai atingir o mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, a gente ficou dentro do Vale do Silício, dentro de uma das maiores aceleradoras de startups do mundo, chamada Plug and Play. Lá dentro tinha 2 empreendedores da Somália, que não tinha dinheiro, eles pegaram computadores disponíveis no país dele e criaram um código que foi embarcado dentro da Siri. Então, você vê, gente, a Siri é a assessora eletrônica que a gente tem hoje. Independente das barreiras que a gente tem, se você for um ser humano diferenciado, você faz a coisa acontecer. Tá? Parece discurso de autoajuda, mas não é essa a intenção. A intenção é mostrar para vocês que está tudo distribuído. Faz parte da gente ter o olhar curioso para poder ir lá e pegar. Tá? Bem, estamos aqui hoje para o lançamento do nosso livro. Trouxe para vocês um pouquinho do conhecimento e deixo aí à disposição, podem me procurar nas redes sociais, onde eu tiver, eu distribuo conhecimento, o blog da Arbache, tem muita coisa nossa publicada aí. E como eu acredito no conhecimento, eu também acredito que a gente tem que juntar as pessoas para poder falar o que elas têm de melhor. O nosso livro é bastante inovador. Vocês podem ver aqui, tem desde meninas de 21 anos até mulheres de 60, 70 anos. Estamos todas representadas na nossa interseccionalidade, black, trans, matures, todas elas aqui tentando entregar para vocês conhecimento. Tá? E aí, eu também gostaria de deixar para vocês, deixa eu ver, toda a bibliografia que eu tenho disponível hoje, para quem gosta de ISG, que também é muito importante, dentro dela está a agenda de educação, foram 2 associações que eu fui responsável técnica e foram lançados também, está aí disponível para vocês, e os nossos games que são gratuitos, joguem, divulguem, porque é educação para os direitos humanos. Cada vez mais a gente precisa de se respeitar e usar a tecnologia como fator de transformação para uma sociedade mais justa e humana. Eu tenho aqui a doutora Ruth e a Denise, que fazem programas interessantíssimos, como é o Roteiro Humanizado, e divulga a nossa Gameoteca de Direitos Humanos, que está também em língua inglesa, e também em algumas multinacionais. Gente, super obrigada pela escuta, estou à disposição de vocês. Muito obrigada.
Ana Paula, muito obrigada pelas suas palavras. É muito gostoso ouvi-la, mas eu queria deixar aberto, se alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitar esse momento daquilo que a Ana Paula foi trazendo, está aberto o microfone, caso alguém tenha alguma curiosidade, ou durante a fala, olha, eu precisava falar sobre isso, perguntar sobre isso, porque é juntos que nós vamos construindo essa situação inovadora, é cada um fazendo a sua diferença, né? É muito fácil quando a gente passa isso para o outro, né? Mas aí a gente tem que olhar para nós. Eu sempre costumo dizer, uma situação, fui professora primária há muito tempo, e os alunos entendem bem rápido essa situação. Quando eu mostrar o dedinho para o outro, eu tenho 3 para mim. E 3 é maior do que 2. Como professora de matemática, 3 é maior do que 2. Então, a minha responsabilidade é maior do que a do outro, né? Então, eu gostaria de deixar aberto, caso alguém tenha alguma pergunta, fiquem à vontade. Oswaldo, é um prazer, amor. Ai, coisa linda. Oswaldo não é nossa, coisa linda. Bom dia a todos, né? Toda vez que eu entro numa sala dessa, eu fico emocionado, porque foi 30 anos da minha vida. Mas eu queria aproveitar a fala dessa excelente professora que esteve aqui, para pedir para vocês que estão com os nossos alunos da região, a Diretoria de Ensino de Adamantina. Ela passou para vocês muitas coisas importantes, que vocês vão conseguir fazer a mudança dos nossos alunos, dos nossos jovens, que hoje estão muito sem perspectiva. E nós que somos educadores, eu que estou saindo, a minha vida profissional, se Deus quiser, está acabando como educador, mas vocês precisam aproveitar essa fala de hoje. Foi muito importante. Eu estou emocionado aqui, depois de 46 anos de educação. Estou emocionado de ouvir tudo que eu ouvi hoje. Eu gostaria de estar começando de novo, que a gente pudesse usar isso aqui que ela passou. Porque o nosso jovem hoje, vocês que estão convivendo com jovens de 14, 15, 16, 17 anos, eles estão muito difíceis hoje na convivência. E vocês que estão aqui, das 33 escolas, é isso, poderão fazer a diferença nessa nossa região. Olha a importância de vocês aqui hoje, ouvindo uma pessoa que passou para nós, passou para mim muitas coisas que eu nunca tinha ouvido. Então, vocês peguem tudo que vocês ouviram hoje, pesquisem mais, se for possível, e trabalhem com os seus jovens lá da sua escola, da sua maneira. Cidades menores que, de repente, muita informação nem chega, né? Então, precisa realmente pegar os alunos com carinho, receber todos eles com muito carinho, porque eles estão precisando disso. Com tudo isso que nós estamos vivendo, principalmente essa semana que nós passamos, que nós vivemos muitas coisas, que as pessoas estão falando coisas que não deviam nem falar, mas nós estamos vivendo. Então, olha a importância de vocês aqui hoje. O que vocês vão poder fazer a partir de amanhã, cada um na sua escola, com os seus alunos. Eu acho que isso que é o mais importante. E não adianta a gente correr da tecnologia. Não dá mais. A gente briga certas horas com o aluno, mas não dá mais para correr sobre isso. Então, Ana Paula, muito obrigado por hoje. Estou querendo dizer que é bom para os nossos alunos da nossa região. E que cada um saia daqui com a sua missão pequenininha, mas levar alguma coisa para os seus alunos que estão lá nas suas escolas. Isso que é o mais importante. Não adianta a gente falar que não, porque eu sei um pouco, todos nós aqui sabemos um pouquinho, mas e os nossos alunos que estão nas nossas escolas? Eles precisam realmente aproveitar e saber que é importante tudo isso que vai acontecer. Eles vão ter que pensar diferente em termos de trabalho. Não dá para pensar mais como eu pensava lá em 1970, 71, não dá mais para pensar. Então, tem que pensar diferente. E tem oportunidade, muitas oportunidades de trabalho, tem, mas as pessoas precisam ser motivadas.
motivadas para fazer as coisas. O pessoal está muito... Eu converso com várias pessoas que contratam pessoas, eles estão todos desesperados, que a meninada não está sabendo, não está pensando. Quem vai fazer a diferença são vocês, que estão nas escolas públicas da nossa região. Muito obrigado. Pessoal, está aberto o microfone, mas alguém gostaria de estar... Faz favor, Silvio. É Silvio, né? Falei certo. Você desculpa quando eu troco os nomes, é muito nome, né? Silvio, ele está perguntando se você poderia disponibilizar o PPT para as nossas escolas. A escola chega até vocês. Tudo bem? Olha lá. Obrigada, Silvio, pela participação. Pessoal, mais alguém? Os colegas aqui da diretoria? Pessoal? Ana Paula, então eu vou convidar você e todos os nossos presentes para se reportar à sala ao lado. Na sala ao lado, pela gentileza do judiciário, nós temos um lanchinho, um café da manhã para acolhê-los. E também nós vamos estar fazendo o lançamento do livro do Hub Mulher. Esse lançamento, A Quem Motiva a Diversidade e Inclusão, Casos Práticos, onde a Ana Paula está aqui conosco, doutora Ruth, Denise, Valquíria e Adriana, que são as 5 autoras, são a autora principal e as coautoras estão aqui conosco. A doutora Ruth lá vai apresentá-las, vai fazer uso da palavra, e aí a gente vai estar com os livros disponíveis, e aí, paralelo a isso, a gente vai tendo um café sendo servido, então, com a parceria do Judiciário. Mais uma vez, agradeço. O Oswaldo fez o uso da palavra de forma muito carinhosa das nossas responsabilidades, mas nós temos sim, eu não apresentei a Ana Paula, nós temos na regional 22 municípios, então nós temos aqui representantes de 22 municípios, e o menor município tem 1.500 habitantes, e o maior tem em torno de 48 mil habitantes. Então, são municípios pequenos, na fala do Oswaldo, que conhece bem a regional como nós, sabe dessa diversidade que nós temos em cada local. E também sabemos das nossas fragilidades frente ao mercado de trabalho. E o quanto a fala da Ana Paula, em todo momento, nos faz refletir. O aprender a aprender, né? O aprender para transformar, o aprender para inovar. Em todo momento, desde o início, quando ela trouxe Jacques Delors na parte da ética, e no final, aí a gente trazer as situações do Jacques Delors com aprendizagem, a nossa responsabilidade como educador, quando entrar numa sala de aula, é pensar o que eu posso fazer para transformar a vida desse aluno. O que eu posso fazer para melhorar essa aula? É o nosso papel como educador. Esse é o nosso princípio na educação. É realmente transformar almas, transformar pessoas, perspectiva, inovar. Todos nós temos capacidade para isso. E o aluno também tem capacidade. Então, quebrar esses nossos paradigmas, os rótulos, e ter visão para o século XXI, dentro dessa perspectiva futurista, que não é mais futurista, é agora. Porque quando ela traz 2030, teve uma situação na tela que trouxe 2025. É agora, o ano que vem, 2024. É o nosso aluno que está conosco. O aluno que entrou na rede estadual hoje, no 6º ano, que vai sair, fica 7 anos conosco, ele vai sair em 2030. Ele entrou no 6º ano agora, em 2023, e vai ficar conosco por 7 anos, e vai sair no final do ensino médio. Olha a responsabilidade na formação dessas pessoas. Nossos filhos, sobrinhos, netos, irmãos, que tem muita gente jovem. É a nossa responsabilidade. À frente, a nossa função social. Quando a gente transfere essa responsabilidade, não estou querendo minimizar a responsabilidade de ninguém, quando a gente transfere só para governos, governantes, e para o outro, ou para o município, ou para o estado, ou para o federal, eu estou esquecendo de fazer a minha parte. Eu preciso questionar a minha parte, a minha atuação, o meu princípio, a minha governabilidade. Essa é minha, o que me cabe. Com frente a todas as nossas demandas aí que nós estamos vivendo nas últimas semanas, a gente sabe o quanto nós estamos carentes dessas situações. De inovar, de aprender e de acreditar. Vou falar qual que é o meu logo aqui. Eu acredito na educação. E é por isso que eu faço
e quero que todos que estão junto comigo acreditem na diferença. E graças a Deus, Ana Paula, tem um time aqui maravilhoso, representado pelas 33 escolas, pelos poderes que estão aqui, judiciário, executivo, legislativo, também temos os vereadores aqui presentes, e a comunidade dos nossos docentes, que acreditam e façamos a nossa diferença. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, que, como disse Oswaldo, é de uma grandiosidade imensa para nossa mundo pequeno. Nós somos dentro de 645 municípios no estado, somos 22 municípios, 33 escolas estaduais, é uma versão regional macro, mas ao mesmo tempo micro numa região, mas que podemos fazer a diferença frente ao mercado de trabalho, frente à função social e frente ao ser humano. Todo ser humano tem que ter sua perspectiva, precisamos ajudar a criar esses sonhos com nossos alunos. Por isso que vieram várias disciplinas nessa perspectiva inovadora, nós chamamos até programa Inova, projeto de vida, tecnologia e eletiva. É para mudar e pensar fora da casinha já, para sair das grades. Mas a gente ainda tenta entrar na grade, porque entrar na grade é uma zona de conforto. Ai, eu quero ficar na grade. Tem gente que quer ficar na grade e não quer pensar fora da grade. Porque pensar fora da grade é quebrar as grades, é quebrar as matrizes e inovar a sua aula. E a gente tem condições para isso. As escolas hoje, escolas estaduais, têm condições para isso. Temos salas de maker, notebooks, tablets, temos condições de fazer o aluno viajar sem sair daquele local, mas criando perspectivas e sonhos. E é isso que a gente acredita juntos, que façamos a diferença para o ser humano. Então, convido a todos, convido a doutora Ruth para juntar lá conosco, assumir o microfone na outra sala, que lá ela vai fazer o protocolo. Vem aqui, doutora, faz favor. Essa mulher linda, maravilhosa, tem que vir aqui, olha. Ela vai assumir o microfone na outra sala. Obrigada. Não tem palavras para agradecer a vinda da Ana Paula. Um presente, realmente, um presente de Deus, junto aqui conosco nesse momento tão maravilhoso. Mais uma vez, obrigada, e convido a todos para a gente estar na outra sala. Acho que ele quer fazer... Ele quer fazer uma foto, então vamos para lá. Vocês virados para cá. Isso, vou por aqui. Vocês virados para cá. Não, vem aqui. Pode fazer por nós mesmos, como seres humanos, porque é uma carreira, como eu falei, cheia de desafios. A nossa sociedade ainda não valoriza aquilo que a gente faz, mas nós precisamos transformar primeiro as nossas vidas para transformar a vida do outro. Então, quando a gente aprende isso e aprende a força motriz que a gente tem dentro da gente, a gente consegue fazer a coisa diferente para melhorar a nossa vida, para a gente vir acordar todo dia e falar, eu estou fazendo algo que me motiva e que transforma o outro, e para fazer com que a nossa sociedade, que já está tão desafiada, também possa melhorar. Então, super obrigada, gente, é de coração que a gente está aqui hoje. Beijo para vocês.